Muito boa tarde, começando este Globo Esporte de sábado de carnaval. Sem carnaval é verdade, mas o São Paulino já pode fantasiar um novo amanhã, pois chegou o Hernan Crespo, o novo técnico do Tricolor. Ó, como centroavante o cara jogava muito, jogava demais. Como técnico, recentemente ele foi campeão da Sul-Americana pelo pequeno Defensa e Justiça. Vamos ver um perfil do novo treinador do São Paulo. Para o torcedor de 30 anos ou mais, o nome de Hernan Crespo lembra gols. O artilheiro que surgiu no River Plate jogou no futebol italiano, inglês e também na seleção argentina. E são as ideias de um antigo goleador que hoje guiam o novo técnico. O resultado é a obsessão e você faz tudo para ganhar, mas eu também me interesso muito pela forma como se ganha. Aliás, esse foi um dos fatores que fizeram a diretoria do São Paulo apostar em Crespo, a ofensividade. Ele pensa o jogo tendo o gol contrário como primeiro objetivo. Para isso, gosta de uma saída construída na defesa, mas sem assumir tantos riscos. Pelo menos neste ponto, nem todo o trabalho de Fernando Diniz seria desperdiçado. Depois de se aposentar, fez o curso de técnicos da Federação Italiana e por lá também veio o primeiro emprego, no Modena, da segunda divisão. A segunda oportunidade veio já na Argentina, assumiu o Banfield. E apesar do time jogar bem e ser elogiado pela imprensa local, os resultados não vieram e Crespo acabou demitido. Mas uma nova chance apareceria logo, agora no Defensa e Justiça. E na verdade essa foi a grande chance. Num clube sem tanta pressão, com DNA ofensivo, teve tempo para trabalhar. Chegou a ficar 8 jogos sem vencer, mas a diretoria manteve a calma. Crespo deixou uma boa impressão na disputa da Libertadores, a primeira na história do clube. E o prêmio veio mais tarde, com um título da Copa Sul-Americana. Meus times têm a ver com a minha filosofia de vida. Eu sou um sujeito que não gosta de ficar parado. Gosto de propor, de construir. Não gosto de ficar sentado esperando para ver o que vai acontecer. Quero ser dono do meu próprio destino. Detalhe, foi campeão antes de completar 100 jogos como técnico profissional de futebol. Depois do título, ele revelou que usar terno é uma forma de prestar uma homenagem ao pai. Eu levantava pela manhã e via que ele saía para trabalhar de terno e gravata. E eu queria ser como meu pai. E essa é uma forma de homenagear o meu pai. Hoje eu também vou trabalhar de terno e gravata como ele. Então, Crespo pode preparar o seu melhor terno e vir. Porque no São Paulo, o que não falta é trabalho. É carnaval, você não bebeu, não foi um delírio de carnaval, entrou errado, ó. O jogo certo é este aqui, ó. Amanhã, ao vivo no Sport TV, tem Grêmio e São Paulo. Um trauma, o São Paulo que não ganhou do Grêmio este ano. Agora vamos falar do Palmeiras, hein? Depois daquele Mundial trágico, o Verdão tá de volta ao Brasileirão, joga com Fortaleza. E o problema do Palmeiras é o mesmo de antes do Mundial, a maratona de jogos. Vão ser 7 partidas em 22 dias. Foco em continuar escrevendo a história. Olhar para frente. Pelas redes sociais, os jogadores do Palmeiras mostraram o sentimento depois do 4º lugar no Mundial de Clubes. E o time do Abel Ferreira tem mesmo muitos jogos pela frente para olhar. E agora é aprender com esta experiência, e porque acredito que é através destes jogos que nos preparamos para as competições que temos aí, para as finais que temos aí, para continuar a colecionar títulos. Agora, a Copa do Brasil é o grande objetivo do Palmeiras, que quer conquistar o 3º título na temporada. Mas isso não significa que o time vai ficar só de boa no Brasileirão, assistindo tudo de camarote, até porque o Verdão pode decidir a vida de muita gente na competição. Tem jogo importante para tudo quanto é lugar da tabela. Contra Fortaleza e Curitiba, que brigam para fugir do rebaixamento. Clássico com o São Paulo, Palmeiras pode tirar o rival do G4. Tem o Atlético Goianiense, que está de olho na Sul-Americana, e encerra o Brasileiro contra o Galo, que hoje ainda pensa em título. E só depois disso é que vem as finais contra o Grêmio. 7 jogos em 22 dias. Sequência pesada, principalmente pelo momento emocional do time. O Abel tem que fazer um trabalho psicológico e emocional bom, né? Agora vai depender muito dele, agora ele vai ter que mostrar o trabalho fora do treino, fora do campo, aquele trabalho na conversa. O português vai precisar também rodar o elenco para aguentar essa maratona que começa amanhã. E é por isso que o Lucas Lima estava treinando na academia de casa 2 horas depois de chegar do Catar. É o Palmeiras trabalhando forte nesse finzinho de temporada para fazer como o Felipe Melo postou, continuar escrevendo a história.
No Santos, as redes sociais querem fora Cuca. As pessoas da cidade querem fica Cuca. Ô Arthur, você gosta do Cuca? Eu nem sei o que é Cuca. Treinador do Santos, Arthur. Ah, eu gosto, bem legal. Fora Cuca. Depois do empate com o Atlético Goianiense, o 6º jogo seguido sem vencer, vários torcedores do Santos pediram a saída do treinador. O torcedor, ele é Santos, ele vai competir com o São Paulo, com o Palmeiras, com o Corinthians. Não pense você que lá no Paulista ou pra frente vão... não, mas tá pondo a casa, pode perder. As derrotas, elas têm consequência em todos os sentidos, tanto para o treinador quanto para o emocional desses meninos. E justamente pensando nas consequências dessa grave crise financeira do Santos, que o Cuca está cada vez mais fora do clube. E nós viemos para as ruas da cidade para saber o que o torcedor pensa sobre isso tudo. Sou a favor que o Cuca permaneça. Como santista, eu gostaria que o Cuca continuasse, no Peixão para dar seguimento, no trabalho dele. Eu, sinceramente, eu gostaria que ele ficasse, porque a gente está sem quase ninguém para pôr no lugar, pelo amor de Deus. A venda de titulares também preocupa. Lucas Veríssimo foi para o Benfica de Portugal. E Diego Pituca foi para o Kashima Antlers, do Japão. E além de não ter reposição, ainda tem o risco de perder outros caras importantes. Daqui a pouco vai ter que vender mais um e não dá conta só mais um, vai ter que vender mais 2. E não para contratar, para poder pagar as contas. O problema todo do Santos é o seguinte, quando ele está com os melhores jogadores para conseguir alguma coisa, ele vai lá e vende. Não é por aí. E o problema financeiro do Santos hoje não é de agora, já vem de muito tempo. Então, até pôr ordem na casa, vai demorar um tempinho. Vai ter que vender 4 titulares no mínimo para conseguir pagar a dívida, para poder contratar mais jogadores. Seja na internet ou na rua, o torcedor não está feliz com o momento. Você gosta do Cuca? Eu nem sei o que é Cuca. Neste ano o Oeste completou 100 anos, o presente não foi dos melhores, o time caiu para a Série C, mas quem está sofrendo mesmo são os torcedores de Itápolis, que ficaram órfãos depois que o time foi para Barueri. Uma temporada para esquecer. A gente sabia que não ia ser fácil, sabia que no meio desse caminho iam ocorrer derrotas. Depois de passar a Série B do Brasileiro inteira na lanterna, o Oeste foi o primeiro clube rebaixado à Série C. Mas quem sofreu para valer com essa queda do clube? A resposta está no interior de São Paulo, mais precisamente a 350 quilômetros de distância da atual sede, Barueri. Esta é Itápolis, cidade de pouco mais de 45 mil habitantes, e este é o Estádio dos Amários, casa onde o Oeste viveu anos de glória, palco que abrigou ídolos. E viu o Oeste alcançar a elite do futebol paulista e a Série B do Brasileiro. Depois que o clube se mudou da cidade, o estádio parece que parou no tempo, perdeu a vida. O time cresceu muito, e o estádio não comportou a sua grandeza, vamos dizer assim. Com os acessos a divisões superiores, o estádio precisou passar por reformas, adequações, e nem todas foram atendidas. Não conseguindo mais manter os jogos aqui também pelas exigências de bombeiro, de federação, CBF. O último jogo do Oeste aqui no Estádio dos Amários foi em abril de 2016. Depois, o clube jogou em Osasco e em 2017 se mudou em definitivo para Barueri. Com isso, deixou para trás muito mais do que só o Estádio dos Amários. Seu José é um dos órfãos do Oeste. Torcedor que sentiu bastante quando o time do coração decidiu morar bem longe da terra natal. Coisa desde criança. Nós vinha no campo, o Neto vinha acompanhava e parou de repente. Então nós ficamos muito assim, sentido. O que mais me tocou foi a final da Série C, Oeste e Casa, lá naquele fundo. Quando o Wanderson foi fazer o gol e no meio da entrevista do nosso colega Alessandro Giodar, eu acabei gritando, É o jogo mais importante da história! É o jogo mais importante! Gol! Na época da mudança de sede, a torcida protestou, se expressou como pôde. A troca de cidade foi feita dentro da legalidade. Com isso, o Oeste Futebol Clube, conhecido como Oeste de Itápolis, passou a ser conhecido de outro jeito.
E o presidente do Oeste está aqui do nosso lado dizendo o seguinte: por favor, quando falar de Oeste, fale Oeste de Barueri. Quando mudou para Barueri, parece que mudou a cara do time, sabe? Não é mais o mesmo. A gente só acompanha pela TV todos os jogos, mas é diferente, cara. Não sei, não é mesmo, a gente não sente a mesma emoção como sentia aqui em Itápolis. Passados 4 anos da mudança de Itápolis para Barueri, até a coleção de objetos do clube, guardada com tanto carinho pelo Vitor, foi perdendo sentido. Era outra cidade, não estava mais representando a gente. Não torce mais? Não. Nós procuramos a diretoria do Oeste, mas ninguém quis participar da reportagem. 2021 vai ser um ano de recomeço para o clube, tanto na A2 do Paulista como na Série C do Brasileiro. Nós sabíamos que uma hora Itápolis não ia mais comportar um time na elite. Mas assim, eu preferia assim, que ficasse numa segunda divisão, para manter aqui. Foi tirado um pedacinho do coração nosso e levado embora. O meu time de coração é o Oeste. De vez em quando eles falam Oeste de Itápolis, aquilo lá me emociona, porque nós somos da terra. Hoje ou amanhã, um dia o Oeste vai ter que voltar a Itápolis. Ó, convite para este carnaval dentro de casa, maratonar Dr. Castor na Globoplay. No Globoplay tá incrível. Escreveu o Castor de Andrade. É como se a gente fosse escrever o Poderoso Chefão, cara. Era o patrono daquela região toda, né? Mocidade, Bangu Atlético Clube. Na vida precisa luta. E sem luta não chegamos lá. Um gangster sem escrúpulos. Esse investimento no samba e no futebol conquistou uma imagem aceita pela sociedade em geral. E o cap de tutti cap, quer dizer, o chefe de toda a máfia. Os bicheiros não podem ser julgados nem com privilégio, nem com rigor, nem com perseguição. Devem sim ser julgados com humanidade. E aí, galera, estão ligados, né? A pandemia mudou a forma de trabalhar. Dá uma olhada na nossa redação aqui do Globo Esporte, como tá vazia. Pouca gente aqui na Globo, mas uma turma grande, ralando de casa, em segurança, para colocar a programação aí na sua telinha. E olha só, isso não é só no jornalismo, não. Aliás, tá em todo lugar. Vamos focar naquilo que é simples, tem que ser feito. Posição. O Bernardinho, por exemplo, ó, tá lá na casa dele. Tá se recuperando depois de testar positivo para Covid-19. Mas você conhece o Bernardinho, né? Ele é um rapaz assim meio inquieto. Eu diria um pouco agitado e de vez em quando muito nervoso. Rasga a camisa, só de vez em quando. Então, ele quis participar da preparação das meninas do Sesc Flamengo pro jogo contra o Osasco pela Superliga. O Osasco também tinha suas baixas. O técnico do time paulista, o Luiz Omar de Moura, também estava afastado por causa da Covid. Talvez sejam as duas comissões técnicas mais antigas do voleibol feminino. Com os dois auxiliares em quadra, quem se deu melhor foi o Osasco. Jogo disputado. Acabou 3-2 para as paulistas. Sem dó nem piedade, o Osasco veio com tudo! O time está de parabéns. Quando jogou como grupo, foi à frente, então é assim que a gente tem que jogar daqui pra frente. Bom, conhecendo o Bernardinho, será que vai ter outra ligação pro time? Dessa vez, um pouco mais nervosa? Sei não, hein? Ó, agora vocês vão conhecer o José Júnior, esta fera aqui. Aqui do lado, quero dizer que isso aqui é uma vacina, tá? Sabe como é que ele desenhou isso? Correndo. O cara é ultramaratonista, ou seja, pra cima dos 42 quilômetros e 195 metros, o cara faz essas artes que vocês vão conhecer agora. Para bom artista, qualquer superfície serve como tela. Sejam muros, tetos ou até mesmo ruas. Vamos entender. Nosso desenhista é o Júnior. Ele ficou conhecido porque é um ultramaratonista que gosta de fazer provas bem exóticas. Corri 100K dentro do Ibirapuera. Foram 20 voltas de 5 km. Eu saí correndo de Guarulhos até Congonhas. Eu fiz uma maratona inteira numa rotatória do aeroporto de Guarulhos de 150 metros. Eu dei 281 voltas, dando voltinha até completar a maratona. 2020 era o ano que levaria o Júnior a correr pelo mundo. Eu ia dobrar a maratona de Tóquio, eu ia dobrar a maratona
de Berlim. Eu ia fazer mais ou menos 19, 20 maratonas. Mas você sabe, né? Pandemia e tal. Foi aí que o esporte favorito se misturou com a arte. A nova marca das corridas do Júnior é o percurso, porque ele começou a fazer desenhos pelo mapa com o GPS. E no ano passado, ele criou o treino que a gente mais precisa, é a corrida Chama Vacina. Você tem que estudar o lugar, você tem que entender onde é contramão, onde não é, tem que desenhar o percurso, chama vacina. Acho que tá chato esse coronavírus já, né? A ideia passou a atrair outros atletas. E o Júnior até criou a própria corrida, a Maratona Freedom. Eu fiz uma convocação pelo Instagram, 14 pessoas foram correr comigo. E aí desse dia eu entendi que eu criei uma coisa diferente, que é uma corrida onde é livre, chama Freedom por isso mesmo. Aproveitando que nossa cidade completou 467 aninhos, o Júnior juntou duas de suas obras para comemorar. O Coração de SP com a seringa da vacina, porque é só isso que a gente quer para esse 2021. Vem vacina, vem para todo mundo. Ai, vem logo, ó, e daqui a pouco a gente volta. O Corinthians precisa superar os seus traumas contra o Flamengo. Já, não sai daí. De volta com o Globo Esporte para falar de uma pedra no sapato do Corinthians. É o Flamengo, jogo de amanhã que você vai ver ao vivaço na Globo. O Timão tá 6 jogos sem vencer esse adversário pelo Brasileirão. No último jogo na Arena, o Corinthians tomou 5-1. Tem que ter psicológico para encarar um jogo desses. Um trauma esportivo pode ser definido como uma derrota dolorosa. O Bruno Henrique fica livre. Com aquele gol enorme à frente dele, só a rede para ele balançar. No primeiro turno do Brasileirão, o Corinthians foi goleado pelo Flamengo, 5-1 em São Paulo. Mas eu usei a derrota exatamente para tocar na ferida dos jogadores, porque ninguém gosta de tomar de 5 e você chega no vestiário envergonhado, essa é a verdade. O passado recente do confronto é ainda mais traumático para os corintianos. O time não vence o Flamengo há 6 jogos. E pelo Brasileirão, o número cresce para 8 partidas. A última vitória foi em 2016. Se você tem um histórico difícil contra esse time, e esse time já começa marcando pressão, existe uma dificuldade ainda maior, porque a bola vai queimar ainda mais no pé, e aí você quer se livrar dela o mais rápido possível, geralmente você não toma as melhores decisões. Amanhã, mais uma vez, o Flamengo vai aparecer no caminho do Corinthians. E pior ainda, fora de casa, lá no Maracanã. A memória do último confronto pode disparar gatilhos emocionais nos corintianos e causar medo, ansiedade e dificuldade de concentração. Por isso, uma partida como essa exige um cuidado muito especial com o lado psicológico dos jogadores. Há um trabalho também emocional muito forte que foi desenvolvido ao longo de todo esse tempo. E para ajudar a superar o trauma contra o Flamengo, Mancini conta com a volta de 2 jogadores importantes, o zagueiro Gemerson e o meia Casares, recuperados de lesão. O volante Xavier deve entrar na vaga do Gabriel, suspenso pelo 3º amarelo. Mas ao todo, são 6 mudanças em relação ao time titular da derrota no primeiro turno. O futebol ele tem disso, né? Em 2, 3 meses acaba mudando muita coisa. O Corinthians de hoje é um outro Corinthians. Atualmente, o Corinthians não conta com nenhum psicólogo no departamento profissional de futebol. Cabe à comissão técnica lidar com essas questões emocionais. Já o Alberto Filgueiras trabalhou sabe onde? No futebol do Flamengo, entre 2018 e 2019. A gente também tem trauma do Corinthians também, fica preocupado não. Ó, fica a dica aí, Mancini. Pra motivar a rapaziada, foca nos vídeos das vitórias. Deixou o time do Flamengo para trás, o passe preciso, o toque de primeira, pro fundo do gol. Só não vai me chamar a Lumena pra pré-eleição, porque aí vai dar tudo errado, ó. Amanhã na tela da Globo não tem carnaval, mas tem Corinthians e Flamengo, 4 da tarde. Carnaval no sapatinho, hein, galera, sem aglomerar. Se aglomerar é 20 anos de fila e rebaixamento. Tchau, até segunda.